E neste momento, teremos a honra de escutar Sua Alteza Imperial Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, com a palestra O Altar e o Trono, Pilares da Civilização Cristã. Reverendíssimo Padre Marcelo Tenório, meus caros seminaristas, meu caro amigo Miguel Najib, amigo de longa data, professor Rafael Nogueira, minha senhora e meus senhores, meu amigo velho amigo Naime, que eu espero que um dia dê um passo que eu já não disse qual é, voltar à casa paterna. O tema que eu devo tratar, para alguns já devem estar um pouco cansados de me ouvir. Eu já falei aos seminaristas ontem à noite, já tiveram a paciência de me ouvir hoje de manhã e agora mais uma vez, que era um tema que me é muito caro, altar e trono. Eu começo para ver algo a respeito do processo no qual se destruiu essa noção. Os liberais, os relativistas, são relativistas com relação a tudo. Eu me lembro, quando era aluno da Faculdade de Direito, tinha uma discussão com um comunista que defendia que a verdade é relativa. Eu perguntei, você tem certeza que a verdade é relativa? Ele disse, tenho. Bom, está aí pelo menos uma verdade absoluta. Eles são liberais com tudo e com todos, menos com os que defendem a verdade. Eles não gostam de nós. E nós não concordamos com eles. Porque eles querem, segundo a palavra do Papa Bento XVI, estabelecer a ditadura do relativismo. Isto é, a ditadura de tudo aquilo que se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo, ao reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, à civilização cristã, à cristandade. Os revolucionários, eles não podem haver dogmas, mas eles têm dogmas. A Revolução Francesa nasceu em torno de uma trilogia: liberdade, igualdade, fraternidade. O que ela trouxe? Liberdade. Nunca houve uma tirania pior do que os regimes que surgiram na Revolução Francesa. Hoje, aqui no Brasil, nós temos liberdade? Não. Está tudo regulamentado. E, se o Estado quiser prender a qualquer um de nós, eu pergunto ao nosso procurador, Miguel Najib, se isso não é verdade. Ele vai encontrar um pretexto. Porque tem tantos regulamentos, tantas leis, e tudo é crime, que eles podem nos prender. E hoje nós católicos não podemos mais livremente defender a doutrina católica sobre questões de família. Vão dizer que nós somos homofóbicos, que nós não evitamos da liberdade, etc. Quando eles querem impor o quê? Uma verdadeira abominação que opõe à verdade objetiva. Tão objetiva quanto eu estou vendo aqui o Padre Marcelo, que estou vendo mais Nossa Senhora Aparecida, ou que estou vendo dentro de um auditório na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. É uma coisa objetiva, não existe o relativismo. A verdade é objetiva. E eles impõem, em nome da liberdade, eles querem, a pretexto da liberdade, isso são as piores abominações. Na Revolução Francesa, bastava para ser suspeito, para ser guilhotinado, por regime da liberdade. Nunca houve menos liberdade do que depois da Revolução Francesa. Isso não só na França, mas em toda a parte. Porque o Estado tem a pretensão de regulamentar absolutamente tudo. A respeito de liberdade, eu gosto muito de uma frase de um personagem que eu admiro, que foi presidente da República do Equador. Foi presidente da República, foi eleito, depois foi reeleito. Você sabe que o povo gostava enormemente dele, porque é um católico verdadeiro. Garcia Moreno. O lema de governo dele qual era? Liberdade para tudo e para todos,
menos para mal e malfeitores, menos para o erro. Nós temos direito a ensinar o erro. Imagine um professor de matemática que ensinasse 2 igual a 5, ou 3, ou 8. Cairiam os prédios, cairiam os aviões, seria o caos. Por quê? Que naquilo que é mais essencial, que é o nosso relacionamento com relação a Deus Nosso Senhor, vai estabelecer o relativismo. Que nunca houve mais liberdade do que na cristandade. Nunca houve menos leis do que na cristandade. O meu amigo Miguel Najib estudou direito como eu. Deve se lembrar que quando nós começamos o curso de direito, nas aulas de introdução à filosofia do direito, uma das primeiras coisas que nós aprendíamos era o adágio latino, plurima lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Hoje, nesse regime liberal, resultante da Revolução Francesa, nós temos um manicômio legislativo. São mais de 5 milhões de leis que foram promulgadas depois da Constituição de 1988, sem contar as leis anteriores que ainda valem. Que é impossível. Não há mais liberdade. Quando, na realidade, bastavam 10 leis. Hoje de manhã eu comentei, houve um grande rei da cristandade, o rei Santo Estevão da Hungria. Foi no início, os primórdios da Idade Média, antes mesmo, quando estavam exatamente convertendo os bárbaros. Ele era bárbaro, pagão. Tinha umas 50, 60 mulheres. Um bom missionário converteu. E ele converteu-se de fato. E foi um grande santo. Ele acertou a vida das 49 ou 79 esposas. Ficou com uma, que também era santa. E foi, até hoje, o símbolo da unidade da Hungria, pela Constituição, é a coroa de Santo Estevão. E a primeira Constituição da história, do tempo após o nosso Senhor Jesus Cristo, foi a Constituição de Santo Estevão. O que era a Constituição de Estevão? Santo Estevão, ele promulgou como Constituição do Estado os 10 mandamentos da lei de Deus. Precisa muito mais? Não. O padre Marcelo citou a Santo Agostinho. Imagine uma nação, uma cidade, uma região, uma nação, na cidade de Deus, que respeite os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Assassinatos, pecados contra a castidade, cobiçar a mulher do próximo, falta de respeito à autoridade? Não. Basta isso. Não precisa muito mais. E a lei civil deve ser apenas um complemento. Não precisa muito mais que isso. Igualdade. Todos são iguais. Temos que caminhar para o igualitarismo. Padre Marcelo, a declaração da CNBB desse ano, o que diz? Nós temos que caminhar para a sociedade igualitária. Não existe. Isso não existe, nem pode existir. Isso é uma calamidade. Imagine que todos fossem iguais a mim. Com quem eu conversaria? A beleza da sociedade, a beleza da criação de Deus, está exatamente em saber respeitar aquela igualdade essencial que há entre todos os homens, por ser homem, são todos filhos de Deus, e do fato dessa igualdade essencial, decorrem alguns direitos que todos têm, que é o direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos, o direito à cultura, o direito à assimilação, o direito ao salário justo familiar, o direito à propriedade privada. São todos direitos proclamados pela Igreja, que todos têm. Mas, nos nossos acidentes, nós somos todos diferentes, e graças a Deus. A beleza da sociedade está exatamente não em caminhar para a igualdade, mas caminhar para a harmonia que deve haver entre os filhos de Deus. E essas diferenças, segundo a nossa visão católica, devem ser proporcionais,
devem ser hierarquizadas, devem ser harmônicas e devem ser complementares. Essas 4 características. Exatamente como as notas de uma sinfonia musical. Elas são proporcionais, são harmônicas, são hierarquizadas e são complementares. Se a igualdade fosse um padrão de perfeição, qual seria a música mais bonita? A sirene da ambulância, uma nota só. A beleza de uma sinfonia qual é? Essa hierarquia nas músicas, essa harmonia na música. Não o caos do rock and roll, a anarquia do rock and roll, mas a harmonia, a beleza das sinfonias e a beleza da sociedade católica. Fraternidade. A Revolução prega a fraternidade. Os crimes da Revolução Francesa, fraternidade, cortar a cabeça de qualquer pessoa que pensa diferente. Os crimes da República no Brasil. A República, os livros não falam. Resultou do quê? De uma conspiração, de uma seita, que foi o positivismo, formado por uma seita lançada por um francês chamado Auguste Comte. E a primeira coisa que a República fez foi perseguir a igreja, foi caçar o nome de santos das cidades. Por quê? Porque não pode haver preferência nenhuma. Os positivistas são materialistas. Para eles, Deus não existe, existe uma matéria. E foi uma seita. E veio a liberdade? Não, veio a perseguição. Os livros de história não contam, mas correram rios de sangue para consolidar a República. Basta pensar em Canudos, o genocídio de Canudos. Basta pensar na Revolução Federalista no Sul, na Revolução da Armada, em que toda a escola naval, todos os alunos, aspirantes da escola naval foram passados a fio de espada. Isso não se conta nos livros. Corre rio de sangue. Para impor o quê? Um regime caótico, que não respeita a boa ordem posta por Deus na criação. Dogmas da Revolução: liberdade, igualdade, fraternidade. Deve haver igualdade nos direitos essenciais, mas também liberdade por acidentes, para que as pessoas possam realizar-se, e cada um tem uma vocação diferente. Igualdade não existe, apenas aquela igualdade essencial pelo fato de todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fraternidade, a única fraternidade possível é a caridade cristã, o amor de Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Nós temos que ver o nosso próximo, devemos querer bem ao nosso próximo, devemos fazer todo o bem que nós possamos ao nosso próximo, porque ele é filho de Deus. Nós devemos ajudar os pobres, ajudar as viúvas, proteger os oprimidos, querer converter o nosso próximo, que não seja católico. É o maior bem que nós podemos querer uma pessoa, qual seja a fé, que se abra para eles a porta do céu. Essa é a realidade. Outro dogma de hoje, que o padre Marcelo já tratou, eu já tratei de manhã: o Estado laico. O Estado deve ser indiferente com as relações de várias religiões. O Estado deve respeitar a todos. Um dogma. Os que têm a pretensão de querer organizar a nação fazendo abstração da lei de Deus. Se o Estado ignora Deus, se o Estado tem a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse, o Estado fica Deus. A última palavra é Deus, é o Estado. E aí está estabelecido, dizia um grande cardeal francês do fim do século XIX, o cardeal Pie, que é o bispo de Poitiers, que o Estado laico resulta inevitavelmente o quê? A instabilidade, a mediocridade e a tirania. Hoje, nós temos um Estado tirano.
Um Estado que favorece o assassinato dos filhos pelas próprias mães, que defende esse direito, é um Estado assassino. Um Estado que defenda a eutanásia é um Estado assassino. Um Estado que queira estabelecer um novo tipo de união entre os homens é um Estado que prega algo que é profundamente contrário ao natural das coisas. Profundamente antinatural. E que tem as suas consequências, inclusive na ordem humana, terríveis. Hoje, pega a união entre pessoas do mesmo sexo. Qual é a consequência? Os que vivem isso, nos Estados Unidos, a perspectiva de vida de uma pessoa normal é 80 anos. A perspectiva de vida de uma pessoa que viva de forma anormal nessa matéria é 67 anos. E aqueles que fizeram uma operação que não resolve absolutamente nada, pelo contrário, cria um degenerado, a perspectiva de vida, estatisticamente, é 47 anos. E a maioria termina louca, completamente perturbada. 60% dos que fizeram essa estúpida operação se arrependem depois, só que é irreversível. E não muda nada, porque sempre o DNA vai ser de homem ou de mulher. Não adianta, porque não adianta querer mudar a borna pós-prodeu na criação. Nunca ninguém vai mudar isso. Mas nós temos um Estado que prega isso e quer obrigar aos brasileiros a aceitar isso goela abaixo. Não passou no Congresso Nacional, porque os deputados saem perna e votos com isso. Tentaram passar num calhamaço enviado para as prefeituras, camuflado nesse calhamaço, apresenta uma série de vantagens das prefeituras, passar na legislação das prefeituras. Todas as prefeituras que houve audiência pública, o povo rechaçou. Então, democraticamente, o que faz o Estado? Pelo Ministério da Educação, manda que todas as escolas ensinam a ideologia de gênero. O que cria os maiores distúrbios possíveis nas crianças, porque as crianças perdem a ideia da própria identidade. Na Inglaterra, que passou essa abominação, os casos de distúrbios psíquicos das crianças aumentaram em 500%. Isso é caridade? Isso é ditadura. Ditadura do quê? Do relativismo. Ditadura do quê? Uma ditadura profundamente anticristã. Inimiga da fé, inimiga de Deus, porque quer estabelecer uma ordem de coisas que contraria profundamente a boa ordem posta por Deus na criação. Essa é a realidade. Nós temos um Estado tirânico. E eu não sei se, de repente, isso transparece para a imprensa, vão dizer que eu sou homofóbico. Eu fiz uma palestra algum tempo atrás em Poços de Caldas, um grupo absolutamente, não tinha nada nem monarquista nem católico, era uma feira do livro, para apresentar um livro que eu escrevi sobre o antimentalismo. Depois vieram várias perguntas, etc. No fim, me levantou um rapazona do fundo, seu Bertin é contra o casamento homossexual? Eu disse, sou, porque graças a Deus eu sou católico. Está na doutrina católica o casamento entre homem e mulher. E aliás está na nossa Constituição até hoje, o casamento é homem e uma mulher. Por mais que os tenham andado por cima, passando por cima da Constituição, que o cartório registra esse pseudo, entre 50 mil aspas, casamento. Bom, 2 dias depois, todos os jornais do Brasil, norte a sul, todos os jornais, mas um enorme estado de São Paulo, os jornais do Nordeste, do Paraná, do Rio Grande, príncipe homofóbico critica casamento homossexual. Queriam o quê? Que eu dissesse que eu concordo? Uma coisa que é profundamente contra a natureza, que não só é contra a natureza, mas tem as suas consequências materiais calamitosas. Uma ditadura do relativismo. Hoje, oficialmente, nós temos um regime de liberdade, democracia, etc. Mas quando a democracia não concorda com eles, não, é que o povo não está preparado. Então é preciso que Miguel Janil sabe a que eu me refiro, que os juristas se antecipem ao desejo do povo, que preparem o povo.
Isso é liberdade? Não é. A única liberdade verdadeira, a única harmonia verdadeira, resulta da concepção cristã da sociedade. Isto é, considerar que nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quer algo mais digno de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Mais maravilhoso do que isso? De onde resultam alguns direitos fundamentais, alguns princípios fundamentais essenciais para a harmonia social. Em primeiro lugar, a família, monogâmica e indissolúvel, como a igreja prega. O respeitado, sagrado direito dos filhos, a educação dos filhos, dos pais, a educação dos filhos. Em matéria socioeconômica, os três princípios defendidos pelos santos padres, desde sempre, aliás, está no Decálogo, que é a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O Decálogo tem... Os comunistas violam 4 mandamentos da lei de Deus, que é não roubar, não cobiçar as coisas alheias, não pecar contra a castidade e não cobiçar a mulher do próximo. São 4 mandamentos. Bom, sem contar que Deus sobre todas as coisas. É o que o Estado moderno faz. O Estado moderno nega a lei natural. A lei natural tem uma definição muito bonita, que eu não consigo encontrar a citação se é de São Pedro, de São Paulo ou São João. Mas está no Catecismo da Doutrina Católica, que é a proposição 1954. É a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Deus, nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, quando criou o homem, imprimiu em nossa alma a lei natural. Não é preciso dizer para uma criança que ela não pode roubar. Ela tem isso impresso. Não é preciso dizer para uma criança que ela não pode faltar o respeito aos pais. Está isso impresso no seu ser. Não é preciso ensinar a criança que ela não pode pecar contra a castidade. Está impresso no seu ser. É a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Que depois foi revelada a Moisés, os 10 mandamentos. E depois a cristandade soube tirar suas consequências e a legislação cristã, a doutrina social da igreja, a legislação dos estados católicos, etc. E o direito natural, já estava tão natural que já os gregos intuíam isso. Os romanos intuíam isso. Cícero dizia, o direito natural é o que emana da própria natureza independente da vontade do homem. Que não depende da vontade do homem. Está impresso no seu ser, foi impresso no nosso ser por quem? Por Deus nosso Senhor. Ele é invariável no espaço e no tempo, insuscetível de variação pelas opiniões individuais ou pela vontade do homem. Ele reflete a natureza como foi criada por Deus. Isso de quem é? De Aristóteles, tá? Dos gregos antigos. Ele é anterior e superior ao Estado. Portanto, ele é conceituado como de origem divina. Esse é o direito natural, é o que o Estado moderno não respeita. E se não se respeitar isso, não há liberdade. Prega-se a liberdade, mas faz exatamente o contrário. Se quer impor uma sociedade igualitária, que não respeita esses princípios, e qual a consequência disso? O caos total que nós vivemos, a anarquia total que nós vivemos, a corrupção completa do mundo atual. Não há solução. O Papa São Pio X dizia: a religião é a regra suprema e soberana senhora quando se trata do homem e seus direitos. E aí eu recordo a primeira Constituição da história de Santo Estevão. Aliás, um detalhe que a maioria não sabe. O nome da América, todo mundo fala Américo Vespúcio. Mas por que Américo Vespúcio se chamava Américo? Porque o pai dele era devoto de Santo Américo, filho de Santo Estevão. E, assim, naquele tempo se davam aos filhos o nome dos santos.
E o primeiro Santo Américo que é conhecido, o primeiro Américo conhecido na história da cristandade, é o Santo Américo, filho de Santo Estevão. Portanto, não, América, no fundo, vem, o nome Santo América vem de Santo Américo, filho de Santo Estevão. Isso é natural. O que faz um bom médico? Ele estuda o organismo humano como Deus o fez. Não vai inventar uma teoria médica, ele vai descobrir uma realidade. Ele vai estudar a natureza humana como Deus a fez. Imagine um médico que quer se inventar, fazer reforma agrária no organismo. O coração é latifundiário. Caos. O médico, o que ele faz? Ele se limita a estudar a natureza humana, a admirar aquela obra-prima de Deus, que é o homem, e dá um remédio para voltar, quando está doente, para voltar à saúde. Nós estamos no Mato Grosso. Aqui o estado do Mato Grosso é um estado muito próspero, é o celeiro do Brasil hoje em dia. Mas falam muito, esses ecologistas loucos, falam muito contra os chamados pesticidas, que eu digo que são os defensivos agrícolas. Mas se é para acabar com todos os pesticidas, é para você fechar todas as farmácias. O que é um remédio? É um defensivo do organismo. Mas esses ambientalistas também, eles não consideram a Deus, eles consideram a natureza perfeita. A natureza, a nossa concepção não é essa, é que o homem é o único predador. O desastre da existência do que existe hoje em dia é o homem, que seria o grande predador. Nossa visão é católica, está no Gênesis. O homem é o jardineiro de Deus. O homem tem que aprimorar a natureza. Assim como um jardim for cultivado, vem toda espécie de praga. Tem que cortar a grama, tem que tirar as pragas, etc. Há um grande ecólogo católico, talvez maior cientista, maior especialista na matéria do Brasil e da América Latina, que é Veríssimo Miranda, que é o diretor da Estação de Monitoramento por Satélite, da Embrapa. É um cientista de mão cheia, convidado internacionalmente a fazer palestras, etc. E falam a respeito da tal biodiversidade, a tal sagrada biodiversidade. Ele escreve um artigo muito interessante, que é um artigo, a bioadversidade. Isso não combate os vírus, não combate as pragas. É uma tragédia. O Brasil, exatamente, tinha praticamente extinto uma série de epidemias, agora estão voltando. Por quê? Porque não pode mais limpar a margem do rio, não pode mais tocar na floresta, não pode mais usar os chamados agrotóxicos, como eles chamam, mas são na realidade defensivos, etc. Você não cai no caos. Essa é a concepção cristã, a nossa concepção. São todos direitos que antecedem ao Estado, sobre o qual o Estado não tem o direito de legislar. O Estado não tem o direito de legislar sobre o bel prazer, sobre a família, sobre a propriedade, sobre a natureza, etc. Não tem o direito. Tem que se respeitar essa ordem posta por Deus. No respeito a esse direito, e aí nós entramos na questão do altar e trono, deve haver uma harmonia exatamente entre o respeito à lei de Deus e a ação do Estado. A harmonia, a troca de bons ofícios entre igreja e Estado. Sempre houve relações entre igreja e Estado. Só que hoje o Estado invade a área religiosa, legisla o que não pode, e certa ala da igreja, como disse muito bem o padre Marcelo Tenório, intervém na realidade concreta com leis favorecendo coisas absurdas. A CNBB que fala contra o agrotóxico, fala sobre a questão ambiental, o que não tem nada que ver. Fala que não pode fazer uma represa, não pode fazer hidroelétrica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque está acabando com a natureza. É uma questão temporal, não é uma questão religiosa. Deve haver uma harmonia entre a igreja e o Estado. E aí, eu gosto muito de uma frase, de uma trecho encíclica de um grande papa que foi bem-aventurado Pio IX, odiado pelos progressistas. Fala em Pio IX junto ao progressista, ele tem um infarte.
Pio IX, na sua encíclica Quanta Cura, dizia algo que é fundamental, que os Estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. A condição para a sanidade de um Estado é tomar como fundamento a fé católica. E depois ele complementa algo que eu acho muito bonito, sobretudo enquanto príncipe, enquanto sendo os imperadores, etc. Ele diz que o poder real, quer dizer, o poder na sociedade temporal, não foi dado unicamente para o governo deste mundo, mas, acima de tudo, para a proteção da Igreja. E, de fato, que maior interesse poderia ter um Estado, a sociedade temporal, do que respeitasse a 10 mandamentos da lei de Deus, se tivesse uma população virtuosa. Não haveria maior interesse. E, segundo o professor Nicolas de Oliveira, ele disse muito claro no seu livro Revolução contra Revolução, algo que deduz a doutrina social da Igreja. A missão do Estado é organizar a vida virtuosa em comum. Não é legislar sobre tudo, é organizar a vida virtuosa em comum. Eu, muitas vezes, provocando um pouco o auditório, pergunto para o auditório assim, o que é, para as pessoas que estão me ouvindo, o que é um bom governante? Eu respondo, um bom administrador. Eu respondo, perfeitamente errado. Governar não é administrar. Governar, fundamentalmente, é orientar, é estimular a sociedade, é criar as condições ótimas para que todos e cada um possam realizar a sua vocação, que é realizar aquele chamado de Deus que cada um de nós sente no seu nascimento. Um é chamado a ser sacerdote, outro é chamado a ser advogado, outro é chamado a ser economista, etc. Mas um bom historiador, cada um tem uma vocação. É um chamado divino. E a missão do Estado é criar as condições materiais ótimas para isso. E a missão da Igreja é ser mestra da verdade. E aí vem um trecho que os liberais odeiam, também do Papa Pio IX, na encíclica Quanta Cura. Ele diz, sabei perfeitamente, venerados irmãos, que atualmente homens que aplicando ao Estado o ímpio e absurdo princípio do chamado naturalismo, têm a ousadia de ensinar que a forma mais perfeita de Estado e o progresso civil exigem imperiosamente que a sociedade seja constituída e governada sem consideração alguma à religião e como se essa não existisse, ou pelo menos sem haver diferenças alguma entre a verdadeira religião e as religiões falsas. Isso é do Papa Pio IX. E foi exatamente o que o padre Marcelo mostrou. O caos que nós caímos em matéria religiosa resulta disso. Hoje não. Liberdade religiosa, liberdade para todos. Todas as religiões são iguais, todas as religiões levam a Deus. Se assim fosse, nós católicos seríamos idiotas. Por que um católico se divorciar, casar com outra, fundamental? Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita bondade, criou o homem à sua imagem e semelhança e nos revelou uma religião. A nossa religião é uma religião que foi revelada por Deus Nosso Senhor. E foi completada a revelação com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ponto, hoje as pessoas esquecem. E os outros, Lutero, Calvino, Zwinglio, essas seitas todas, é cada um que inventa uma outra religião. Outro dia, veio me visitar um rapaz com a sua noiva. E conversando, várias pessoas estavam visitando ao mesmo tempo. E ele falou a respeito da questão da liberdade religiosa, etc. Não, no Brasil nunca houve perseguição religiosa. Ele disse, não houve. A minha religião foi perseguida. Quando? Em 1906. Mas qual é a sua religião? Mas a minha religião é tal, deu um nome, uma das milhares de seitas que existem por aí.
Mas hoje em dia, depois a minha religião se dividiu, porque o fundador da minha religião não patenteou a religião quando ele fundou a religião. Como se fosse, tinha que patentear uma própria invenção. E então um outro veio e fundou uma outra religião, mais uma religião, mas roubou o nome da nossa religião. Então eu disse, olha, a minha religião católica, a minha religião nunca foi patenteada. Ela foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o resultado do respeito à religião? O Papa Leão XIII, na sua encíclica Immortale Dei, que é uma encíclica brilhante, ele dá essa descrição de que foi a cristandade, o que é uma situação verdadeiramente cristã. Os seminaristas aqui presentes já tiveram a paciência de me ouvir sobre isso. Mas nunca é demais repetir a verdade. Dizia Napoleão, que era um tirano péssimo que eu odeio, porque foi ele com a ponta da baioneta dos seus soldados, a bota dos seus soldados, que ele impôs os princípios da Revolução Francesa no resto da Europa e no mundo. Diz Leão XIII, sobre a cristandade medieval. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos. Todas as categorias e todas as relações da sociedade todas as categorias, todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída, quer dizer, revelada por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda a parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Essa é a palavra do Papa e a descrição de que é a sociedade ideal. E, de fato, se nós formos ver historicamente, tudo que nós temos de bom hoje vem da religião católica. Há um livro muito interessante, escrito por um protestante convertido, Thomas Woods, não sei se ouviram falar. O livro chama-se Como a Religião Católica Construiu a Sociedade Ocidental. A civilização ocidental. É como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E que ele mostra que tudo que nós temos de bom foi a Igreja. Em primeiro lugar, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Foi a Igreja que, pela caridade cristã, pregando que nós somos todos filhos de Deus, que acabou com a escravidão. A escravidão só voltou ao mundo e veio à América depois da Revolução Protestante, que é uma revolução inventada e que resolveu que interesses pessoais estavam na frente. Foram os ingleses, que depois tanto combateram, prejudicaram, etc., que restabeleceram a escravidão e o tráfico negreiro. E os ingleses caçavam os navios negreiros portugueses, só que afundavam o navio português, matavam os portugueses e levavam os escravos para vender nos Estados Unidos. Isso é histórico. Aliás, um outro detalhe, também não se fala. Está provado historicamente, 99% dos negros que vieram para as 3 Américas eram escravos na África. Porque aqueles reizinhos, aqueles régulos pagãos, tinham seus escravos e eles que vendiam os outros negros. E um detalhe, também tem documentos interessantíssimos da época. Os negros, quando vinham para o Brasil, faziam festa. Quando sabiam que eram vendidos para os portugueses que vinham para o Brasil, faziam festa. Porque sabiam que o que tinham vindo tinha muita mais liberdade do que nos outros países, porque é um país católico. Os reis naquele tempo não eram todo-poderosos, que podem fazer decretos sobre qualquer coisa, como o presidente da República de hoje.
eles não podiam impedir o tráfico negreiro, mas eles tentaram atenuar o mais possível. E o rei Dom João III, que substituiu Dom Manuel Venturoso, vendo o tráfico e vendo o horror dos mercados de escravos, vai fazer uma lei que é para atenuar. Isso é, aquele que compra um tem que comprar a família inteira, porque é direito natural, por direito natural não se pode separar a família. Qual foi o resultado? Eles aqui chegaram. E Gilberto Freire, que é insuspeito, desfaz a legenda negra da tragédia da escravidão. E mostra que havia uma harmonia. Por quê? Porque os negros, como que passaram a ser parte da família cristã? Tem um amigo comum com o Miguel, o Ibsen, que escreveu um livro encantador sobre isso. A capa daquele livro merecia fazer um quadro, que é A Mãe Negra. Havia a Mãe Negra, porque, detalhe, os homens não são iguais, cada um tem suas características, e as negras tinham mais leite que as brancas. E muitas vezes as brancas não tinham leite suficiente para seus filhos. Então tinha uma mãe negra. Então há fotografias clássicas de uma mãe negra, uma mãe de leite, como chamava naquele tempo, com um filho dela ao lado de um filho branquinho do outro lado, loirinho. Em geral, a maioria dos brasileiros tinham seu irmão de leite. E que criava-se um vínculo de uma verdadeira fraternidade. Se consideravam irmãos. Havia harmonia. E um último detalhe a respeito disso: Deus, Nosso Senhor, escreve certo por linhas tortas. A escravidão foi inegavelmente uma chaga. Foi dito pelo professor Rafael. Foi uma chaga no Brasil, mas foi uma chaga em toda a América. Havia escravos em toda a América. Mas, eles aqui chegando, em primeiro lugar, sobretudo no Brasil, nos países católicos, receberam o batismo, que é o maior privilégio que uma pessoa pode receber. Pois é a cultura. É tão verdade isso, que nos países em que, depois da libertação dos escravos, alguns voltaram para a sua terra natal, hoje estão dominando o país. Porque eles eram tão superiores, graças à cultura católica que receberam, são os governantes. E, nesses países, quando eles querem dizer que uma pessoa é culta, o que eles dizem? É um brasileiro. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não estou justificando a escravidão, muito pelo contrário. Nós estamos exatamente às vésperas do glorioso 13 de maio, em que a princesa Isabel libertou os escravos. Eu estou aqui a convite do Instituto A Redentora, em homenagem à minha bisavó, que soube sacrificar o seu trono para fazer justiça aos brasileiros. Todos conhecem a passagem. No 13 de maio, a população toda festejava o fato de ter sido abolido o elemento servil. José de Patrocínio, que era um líder anti-escravagista, era negro, líder anti-escravagista, saiu ao balcão do Paço da Cidade, junto com a princesa Isabel, para agradecer a multidão que festejava isso, né, jogando rosas para o ar. Ele quis ajoelhar-se e queria beijar os pés da princesa Isabel em gratidão. A princesa Isabel não percebeu, permitiu, manteve, o abraçou, para mostrar exatamente essa grande fraternidade, verdadeira fraternidade que deve haver entre os filhos de Deus. Mas depois, quando ela voltou a entrar no palácio, ela cruzou-se com o barão de Cotegipe, que era o presidente da Assembleia Geral, que era o parlamento naquele tempo, e que era um escravagista, que ela tinha provocado um incidente e derrubou o gabinete do barão de Cotegipe e conseguiu um novo gabinete presidido pelo conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, com o qual ela finalmente conseguiu se acabar com a escravidão. E ela, que tinha muita personalidade, voltou-se para o barão de Cotegipe e disse: barão, venci ou não venci? O barão de Cotegipe lhe respondeu: Alteza, hoje Vossa Alteza venceu, mas amanhã nós veremos vosso Augusto Pai, Vossa Veneranda Mãe, a Vossa Alteza e vossos filhinhos saírem em barra da Baía de Guanabara fora para o exílio. Vossa Alteza acabou de perder o trono.
E ela teve aquela resposta sublime. Barão, 1000 outros tronos houvesse, 1000 outros tronos sacrificaria para fazer justiça ao povo brasileiro. E a história, os historiadores, a falsa história, professor Rafael, dá a entender que a causa principal da proclamação da República foi a questão da libertação dos escravos, e com isso os fazendeiros se rebelaram, tá lá. Houve alguns que não gostaram, porque foi às vésperas da colheita de café. Mas a causa principal foi uma seita. E esses conspiradores, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, Major Solon, Rui Barbosa, que escreveu o decreto de proclamação da República, diziam, nas conversas, diziam, não, alguns diziam, vamos esperar que o velho morra, o velho era Dom Pedro II, e aí fazer uma república. E os outros diziam, não, se o velho morrer, a filha nos corta a cabeça. Não querem cortar a cabeça, mas eles não terão nem vez, nem voz, nem vez. Porque ela era católica, militante, tinha uma firmeza de princípio extraordinária. E tinha um pavor da princesa Isabel. Por isso que denegriram tanto a pessoa da princesa Isabel e até hoje continuam a denegrir. Eles tinham um pavor da princesa Isabel. E hoje existe um processo de beatificação. Estamos começando o processo de beatificação da princesa Isabel. E, detalhe que poucos sabem da nossa história, depois de haver a libertação dos escravos, ela foi cognominada pelo povo brasileiro como a Redentora. E quiseram erguer um monumento em sua homenagem. Ela disse, não, eu não quero um monumento para mim. Eu quero um monumento para o Redentor, a Nosso Senhor Jesus Cristo, no Alto do Corcovado. E aí está a origem do Corcovado, no Rio de Janeiro. Se deve aqui à princesa Isabel. Hoje é um monumento à humanidade. Foi construído pela República, mas a origem toda, dos planos, etc., está na princesa Isabel. Aliás, toda a documentação a esse respeito está na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Essa é a realidade. E o que nós queremos? Fundamentalmente, nós queremos que se restabeleça a cristandade. A única solução para os problemas de hoje não é este ou aquele candidato, porque todos intuem que vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma briga de foice a cada 4 anos. E que os candidatos se agridem, se disputam, se insultam, cada um tira os rabos de palha do outro, mostra os podres do outro. E esse caos. A única solução que é a restauração da cristandade. E qual é a base da sociedade, uma sociedade verdadeiramente cristã? É a família. E a estruturação familiar da sociedade. Uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar. E o chefe de Estado, ele é chamado a encarnar a virtude do seu povo, ser o símbolo vivo da nação. Um exemplo que sustente a toda a nação. Muito mais do que ter um poder de intervir ali ou ali, aqui, ali, acolá. Na monarquia havia 4 poderes pela Constituição. O poder executivo, que era exercido pelo primeiro-ministro, chama naquele tempo presidente do Conselho de Ministros. O poder legislativo, bicameral, Senado e Câmara, eleitos. Pelo voto era muito mais autêntico, havia voto distrital, e as pessoas sabiam quem estavam votando, e não votavam apenas pela propaganda, por quem tem mais dinheiro para fazer propaganda. O poder legislativo, com a sua tríplice garantia, que existe teoricamente até hoje, mas na realidade não funciona, que é a vitaliciedade do cargo, irremovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. E o poder moderador. Poder moderador, quando se fala em poder moderador, as pessoas têm a ideia de moderação, professor. Não é. A origem do poder moderador vem do moderator latino, que é aquele poder que é chamado a orientar. Na Santa Igreja, os que presidem os ministérios do Papa, a Congregação da Doutrina da Fé, a Congregação essa, aquela, ele é um moderator. Ele tem um poder moderador, ele deve orientar aquela congregação. Daí vem a origem do poder moderador. É mais auto-orientação, mas essa mais auto-orientação não é um Júpiter Tronans
que manda sobre a vida e a morte de todos os seus habitantes, como a República manda, porque a República autoriza e recomenda às mulheres que abortem. A República usurpa o mais sagrado direito dos pais, que é a educação dos filhos. Por isso Miguel Jangip está fazendo propaganda de escola sem partido, porque uma das barbaridades do Brasil, não se choquem com a afirmação, é a existência do Ministério da Educação, porque o responsável pela educação não é o Estado, é a família. E a família que deve decidir o que é que as crianças vão estudar e não vão estudar, é direito natural. E hoje nós temos o Ministério da Educação que impõe uma educação absolutamente marxista e materialista, ateia, antirreligiosa. Essa é a realidade. E nós vamos querer uma educação que ensine a realidade como Deus a fez. A educação religiosa. Depois educar a instrução, etc. No Brasil havia, até Getúlio Vargas, o Ministério da Instrução. Foi Getúlio Vargas, com a sua tendência ditatorial, que ele foi nazista, foi comunista, foi fascista, depois acabou vendendo para os norte-americanos no fim da guerra, que estabeleceu o Ministério da Educação. E esse ministério que usurpa o mais sagrado direito dos filhos, das famílias, que é a educação dos filhos. E hoje na Europa, o Estado expropria a criança. Já antes do nascimento, já tem a obrigação de fazer um ministério pré-natal. O Estado já determina, não, essa criança tem que ser abortada. E aí de quem se opuser a isso. Houve um caso no Brasil, recentemente, no Recife. Uma menina, coitada, foi violentada pelo padrasto e concebeu gêmeos. Essa menina fizeram toda espécie de exames, os médicos diziam que podia levar a gravidez até o fim, tinha condições para isso. Foi levado para o Recife, no interior, e lá os médicos, até a assistência social, dizem que todos entendem, não pode, tem que garantir o direito, porque o direito à vida é um direito sagrado. Veio uma assistência social à noite, raptou a menina do hospital em que ela estava, levou para uma clínica de aborto, fez a menina abortar. Mas primeiro, quando houve toda a discussão, se aborta, não aborta, etc., o arcebispo do Recife, Dom Cardoso Sobrinho, alertou. Não façam isso, porque é um pecado gravíssimo, e sobre todos aqueles que colaborarem com esse aborto, pesa a pena de excomunhão. Levaram, sequestraram, fizeram abortar. Depois, um estrondo publicitário sobre o arcebispo. Por quê? Porque o arcebispo fulminou os médicos com a excomunhão. O Lula falou 2 vezes contra esse arcebispo. O secretário da CNBB falou contra. Saiu no Observatório Romano um artigo contra. E o arcebispo, pouco depois, foi tirado da arquidiocese do Recife. Essa é a ditadura do governo atual. A ditadura do relativismo. A ditadura da sociedade anticristã. A ditadura da sociedade que não respeita os direitos de Deus. Nós fomos ver na sociedade, tudo que nós temos de bom foi a igreja. Como eu disse, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. As mulheres eram consideradas coisas como atualmente já continuam sendo de acordo com o Corão. Os islamitas, os muçulmanos, consideram a mulher uma coisa, não tem alma. Está no Corão. E as mulheres têm os haréns, têm toda espécie de coisa que é abominações, nós sabemos. Foi a igreja que mostrou a verdadeira dignidade das mulheres. Não há nenhuma mulher mais cultuada, mais respeitada do que a Santíssima Virgem. E as religiosas são chamadas a serem as esposas de Cristo. A respeitabilidade de uma religiosa é porque ela é esposa de Cristo. A alfabetização. Hoje de manhã eu estava lembrando algo que não se fala. Mas quem favoreceu a alfabetização foram Carlos Magno e o monge Alcuino. No tempo dos romanos se escrevia, mas era uma sequência de letras todas iguais. Quem criou ponto, vírgula, parágrafo,
ponto parágrafo, maiúsculas, minúsculas, para que o povo tivesse mais facilidade a entender a leitura, foi Frei Alcuino. Isso está historicamente provado. Pode procurar na internet, é interessante que a internet encontra uma série de coisas. E procurem Frei Alcuino e vão encontrar isso. Toda uma biografia de Frei Alcuino. Os leprosários, quem criou os leprosários foi a Santa Igreja. Antigamente os leprosários eram expulsos da cidade como se fosse uma mantilha de lobos. Eram desprezados. Foi a igreja que disse, não, vocês todos são filhos de Deus. Os hospitais, quem criou os hospitais? Foi a igreja. Nos países de língua lusa, eram santas casas. Eu ainda peguei a fase, no meu tempo de infância, 75% da saúde pública eram as santas casas. Gratuito, e os doentes, por mais pobres que sejam, todos eram tratados. Não custava nada para o Estado, não custava nada para o doente, e o doente era tratado como filhos de Deus. Aquelas irmãs de caridade tratavam o doente como irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na França, como é que chamavam os hospitais? Hôtel Dieu, o hotel de Deus. Os hospitais na França eram o hotel de Deus. Quem for a Paris, olhando a Catedral de Notre-Dame, vê à esquerda um prédio lindíssimo. O que é aquele prédio? Hôtel Dieu, hotel de Deus. É um hotel de caridade. E assim por diante, tudo que nós temos hoje de bom vem exatamente da civilização cristã. A base do direito penal, de onde vem? Do Tribunal da Santa Inquisição, que era conhecido, quando havia Inquisição, como pelo povo o Tribunal da Misericórdia. Os criminosos pediam, pelo amor de Deus, para serem julgados pelo Tribunal da Inquisição, porque era muito mais justo que os outros tribunais. Toda a base do direito penal de hoje vem da Inquisição. A legenda negra, a Inquisição terrível, Torquemada, etc. Houve abusos, não tem dúvida. Todas as coisas romanas existem abusos. Mas, quem é que ganhou? Na Inglaterra, durante os cerca de 400 anos que houve a Inquisição, foram condenadas cerca de 400 pessoas. Na Inglaterra, só no reinado da rainha Isabel I, que foi uma bruxa medonha, careca como um ovo, usava uma peruca, com 40 mil pessoas foram mortas pelo simples fato de serem católicos. Quem é que ganhou? Os países cristãos, os países católicos, em que havia Inquisição. Na Alemanha não houve. Houve guerra de religião. Morreram 1/3 da população nas guerras de religião. Quem ganhou? Eu não estou... Essa é a realidade, vamos ver. Pois, matéria de progresso, o aço foi criado nos conventos ingleses. A cerveja pelos monges alemães. Aliás, um aspecto pitoresco. Estou me alongando um pouco, não sei se... Mas, a respeito da cerveja. A cerveja foi criada, sobretudo, a cerveja alemã. Havia um monge que estava muito doente e precisava alimentar-se. Na quaresma havia o jejum muito rigoroso. E ele criou uma bebida e que deu nova vitalidade ao doente. Aí ficou uma dúvida de uma discussão se a igreja quebra o jejum, sim ou não. Foram consultar o Papa. O Papa dizia, não, quero experimentar. Depois de experimentar, vou dizer se quebra o jejum, sim ou não. Aí pegaram uma barrica de cerveja, puseram na lomba de uma mula e tocaram a mula da Baviera até Roma. E sobe o Alpes, desce o Alpes, sobe a Apeninos, desce ao Apeninos, os frios da Alemanha, o calor da Itália, até a mula chegar em Roma, aquela cerveja estava completamente choca. E o Papa experimentou. Ele disse, isso é tão ruim que a penitência pode tomar na sua quaresma, não quebra o jejum. Foi assim por diante, todas as coisas, as lareiras nas casas, fomos na Idade Média, os bancos, diz na igreja contra o lucro, contra os bancos. Mentira! Quem fala que a igreja contra o lucro não leu o Evangelho, não leu a parábola dos talentos. Quem fala contra os bancos não conhece a história. O primeiro banco da história qual foi? O Monte Pio dos franciscanos.
Aquela ordem, exatamente que procura ressaltar o valor da pobreza, foi quem criaram os bancos. Por quê? Porque é uma questão de caridade cristã para as pessoas idosas poderem acumular suas economias para ter uma vida garantida no futuro. Até a economia, toda a economia moderna, vem de São Tomás, São Roberto Bellarmino, Santo Antonino. Depois, Santo Antonino de Florença, São Bernardino de Siena, o Cardel Cajetano, os jesuítas da Escola de Salamanca, etc. Toda a economia moderna, isso é reconhecido pelos prêmios nobres da economia. Está no livro dos prêmios nobres. A economia moderna vem de São Tomás de Aquino, o maior filósofo da história, o único verdadeiro filósofo. Portanto, essa é a nossa herança. E o Brasil? O nosso querido Brasil. Nosso querido Brasil já nasceu marcado pela cruz, o Cruzeiro do Sul. Quem primeiro discerniu nosso firmamento, o Cruzeiro do Sul, foi o mestre João, que era o cartógrafo da Esquadra de Cabral. Por isso, nós brasileiros julgamos que o Cruzeiro do Sul é nosso. Nós temos uma espécie de direito adquirido sobre o Cruzeiro do Sul. Os argentinos veem o Cruzeiro do Sul, os australianos veem o Cruzeiro do Sul, os neerlandeses veem o Cruzeiro do Sul, mas o Cruzeiro do Sul é nosso. O Brasil teve como primeiro monumento de sua história qual? Uma Santa Cruz. É bonito ler na Carta de Caminha, Pedro Vaz Caminha, que é uma carta que devia ser leitura obrigatória, estudo obrigatório nas escolas, que é uma carta profética, ver a descrição que ele faz do contato dos portugueses com os índios. E os índios ajudando os portugueses a levantar o primeiro monumento. Depois os índios assistindo o primeiro ato público da nossa história, uma Santa Missa. E ele escreve como os índios, viam os portugueses e intuíram que havia uma coisa sagrada estava se realizando. E quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam. Quando os portugueses se levantavam no Evangelho, os índios levantavam. Na hora da consagração, os portugueses faziam uma profunda reverência, os índios faziam uma profunda reverência. Estavam nascidos os primeiros contatos entre os portugueses e os índios portugueses, harmônicos. E daí vem exatamente o que disse o professor Rafael, essa harmonia que nós temos. Graças ao quê? A algo que o pessoal fala muito contra, mas é a miscigenação, em que somaram as qualidades das várias raças que aqui se encontraram, com uma genialidade portuguesa que foi somando as qualidades sem somar os defeitos. Nós somamos a fé e o espírito empreendedor do português, a intuição e o espírito maravilhável de índios, e a força e o afeto, o calor humano dos negros. Esse aspecto, esse calor humano que existe aqui no Brasil, que nós não damos suficiente valor, porque nós estamos tão acostumados a esse calor humano, como nós estamos acostumados a respirar o ar, por isso não damos valor ao ar. Quando sai do Brasil, a gente sente uma certa asfixia, porque não há esse calor humano que há no nosso relacionamento. Isso vem de quem? Vem dos negros. Nós fomos somando as qualidades, sem somar os defeitos. O Brasil é um país abençoado. Já dizia o Pedro Vaz Caminha também, na sua carta ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso. Mas o melhor fruto, depois de escrever a terra da voz e boa, escrever a primeira missa, etc., etc., mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento de nossa santa fé. A principal preocupação era a catequese. Continuando sobre isso, o regimento dado por Dom João III a Tomé de Souza, ele diz o quê? A principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Está no regulamento dado por Dom João III a Tomé de Souza. Era a preocupação da unidade da fé. O insuspeito Gilberto Freire, porque não era católico militante, e dizem até meio esquerdista, ele diz no seu livro, Cada Grande Senzala, o Brasil formou-se despreocupado dos seus colonizadores da unidade ou da pobreza da raça. Durante todo o século XVII, a colônia estava escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. É a preocupação da unidade da fé. E assim nasceu o Brasil, assim o Brasil progrediu, assim houve a harmonia do Brasil.
Depois veio a independência. E a independência foi muito mais uma coisa, um ato familiar, porque Dom João VI, por influência do José Bonifácio, que tanto falou, nosso amigo professor Rafael, Dom João VI gostava muito mais do Brasil que de Portugal. E aqui chegando, ele deu-se conta que um estudo de José Bonifácio, que sugeriria a formação de um império, de uma comunidade de nações de língua lusa, englobando Portugal, Brasil, Algarve, Moçambique, Angola, Índia, o Macau, o Timor, etc., com capital no Rio de Janeiro. E explica o fato de que Dom João VI, depois de uma retirada estratégica brilhante, não foi um fujão, mas foi uma estratégia brilhante, o próprio Napoleão odiava Dom João VI, porque dizia que foi o único rei que me enganou, que deixou ele haver navios, porque quando o general Junot, que as forças napoleônicas, do tirano Napoleão, chegaram a Lisboa, chegaram no Alto das Colinas e viram ao largo as naus que para cá vinham. Daí vem a expressão navios. Mas Dom João VI está aqui chegando, deu-se conta, de fato, o futuro é esse. Napoleão foi derrotado em 1814. Dom João só voltou a Portugal em 1821, que é 7 anos depois, por causa da Revolução Liberal no Porto, que ameaçava lançar Portugal no caos de uma Revolução Francesa de nível português. Mas teve a sabedoria de deixar o seu filho aqui, o príncipe herdeiro, como regente. E ainda ao partir ele deu um último conselho. Meu filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Põe as tuas tacuras em tua cabeça antes que um aventureiro faça. Graças a isso, nós mantivemos nossa unidade territorial, psicológica, social, etc. Uma unidade admirável e invejada por nossos vizinhos. O Brasil desenvolveu, nós tivemos o primeiro império, nós tivemos o benefício do primeiro reinado, a primeira Constituição brasileira, que foi, do ponto de vista da técnica constitucional, a melhor Constituição que nós tivemos na nossa história, porque é uma Constituição simples, precisa, concisa, tratando as questões essenciais, e não uma Constituição casuística e caótica como a atual, ou como todas as Constituições republicanas. Nós tivemos o período da regência, que os historiadores dizem foi uma experiência republicana em plena monarquia, em que os próprios políticos chegaram à conclusão que, para evitar que o Brasil houvesse separatismo no Brasil, chegaram à conclusão que a única solução é antecipar a maioridade de um menino com 15 anos incompletos. Foram perguntar a Dom Pedro II, que era muito capaz, muito precoce, muito estudioso, muito aplicado, se ele aceitava a antecipação da maioridade. Ele disse, eu quero já. A partir disso, o Brasil pacificou-se. Nós tivemos o mais longo período de estabilidade constitucional na nossa história. Não houve nenhuma revolução, nunca houve estado de sítio, nunca houve qualquer tipo de censura à imprensa. Os partidos se alternavam no poder com naturalidade e diziam que quando havia um governo conservador, fazia um governo mais liberal que os liberais. Quando havia um governo liberal, fazia um governo mais conservador que os conservadores. Porque os políticos tinham em vista o bem da nação e não as vantagens pessoais. E assim foi até o trágico 15 de novembro. E nós tivemos a proclamação da República. E a gota d'água da proclamação da República, saíram uns livros recentemente, mas é uma coisa que eu já contava, já conhecida. Qual foi? A disputa de 2 homens por uma mulher. Havia a conspiração republicana, Quinto Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Major Solon, Floriano Peixoto, que foi um tirano horrível, foi o responsável pelo banho de sangue que houve para a consolidação da República. E havia Deodoro. Mas Deodoro não é republicano. Uma carta de Deodoro ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, que está no arquivo histórico, que ele disse textualmente, meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque república e desgraça completa é uma mesma coisa. No Brasil, república e desgraça completa é uma mesma coisa. Mas qual foi a gota d'água? Ou uma desavença entre os militares da guarnição do Rio e o Visconde de Rio Branco, de Ouro Preto, perdão. E houve um golpe, e o golpe de Estado não visava derrubar do Império. Dom Deodoro, quando saiu ao Campo Santana, amanhã de 15 de novembro, não bradou viva a República, mas sim viva o Imperador. Voltando, ele estava doente, foram procurá-lo e disseram mentirosamente que o Imperador havia convidado para a presidência do Conselho de Ministros para substituir
ao Visconde de Ouro Preto, a um político gaúcho chamado Silveira Martins. E que não era verdade, porque que o imperador havia convidado o conselheiro Saraiva. Quando disseram que era Silveira Martins, Deodoro teve um sobressalto. Este não. Então assinei esse documento. Ele assinou o decreto de proclamação da República. Com esse não, por quê? Porque quando ele fora comandante das forças militares em Porto Alegre, ele havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão de Triunfo, Adelaide, e havia perdido. E ele tinha um ódio de morte contra Silveira Martins. Ele teve a fraqueza de assinar. Pois, quando começou o caos republicano, ele dizia, se continuar esse caos, eu chamo de volta o velho. O que aconteceu? Floriano Peixoto deu um golpe de Estado, derrubou e conseguiu a renúncia de Deodoro. E aí veio o pior tirano da nossa história, Floriano Peixoto. Responsável pela chacina de Canudos, pelas guerras todas federalistas, toda a escola naval foi degolada, etc, etc. Essa foi a desgraça. Bom, mas diante desse quadro, na República, hoje não há um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. E tudo não está incerto. Nós tivemos, entretanto, há uma coisa interessante. Em 2016, o Brasil todo, farto com o caos dos governos republicanos, os brasileiros saíram à rua. E o que eles bradavam? Minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha. Não querendo mais saber dessa seita chamada PT. Que o PT é uma seita socialista, uma seita comunista. O Lula disse claramente que o objetivo dele é fazer do Brasil um país socialista. Se for estudar o PNDH decretado pelo Lula, se tivesse aplicado, o Brasil seria hoje em dia a unidade das repúblicas socialistas brasileiras. Graças a Deus não foi. E o Brasil enxotou o PT, enxotou essa seita. Bradando o quê? Minha bandeira verde e amarela jamais será vermelha. E quero meu Brasil de volta. Esse quero meu Brasil de volta não é o Brasil desse ou daquele outro candidato, porque ninguém tem ilusão que vão resolver esse problema. A única solução para os problemas no Brasil, qual é? Essa harmonia entre o altar e o trono. O respeito que se deve à Santa Igreja. A restauração da cristandade. Vamos dizer, não, isso é impossível. A coisa foi longe demais. Nada é impossível a um povo que realmente ama a Deus. Nós vimos a fundação do Império, derrubado do Império, no fim do Império Romano, a fundação da cristandade medieval. A libertação da Espanha, depois de Covadonga. Toda a epopeia da cristandade sempre foram feitas minorias, mas minorias de católicos firmes, militantes. E a igreja nunca foi feita, a história nunca foi escrita por maiorias. Foi escrita por minorias firmes, que depois foram seguidas pela maioria, e aí se mudou a história. E qual é a solução? Exatamente, batalharmos para a restauração da cristandade. Algumas coisas podem atenuar, podem despiorar, mas resolver o problema, enquanto não se restaurar uma sociedade verdadeiramente que ame a Deus e tema a Deus, que tenha Deus Nosso Senhor no centro dos seus interesses, que esteja compenetrada que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. Enquanto não se realizar, o que disse muito bem o padre aqui, o padre Marcelo Tenório, que realizar aquilo que nós realizamos todo dia no Pai Nosso, venha a nossos reinos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não há solução. A solução qual é? Que nós, católicos, sejamos verdadeiramente católicos. Católicos militantes que lutem pela instauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reinado só nos virá pela intercessão da Santíssima Virgem, Nossa Senhora Aparecida. Pensando, portanto, a Rainha do Céu e da Terra, a Nossa Senhora, que é a Rainha do Brasil, foi coroada oficialmente a mando do Papa Pio XI, Rainha do Brasil, que ela nos ajude nessa epopeia de restaurar o Brasil, que fazer que o Brasil volte a ser o quê? A terra de Santa Cruz. Aquele país abençoado que nossos maiores criaram, aquele Brasil abençoado com o qual todos nós sonhamos, no qual age verdadeiramente a caridade cristã, e o amor de Deus sobre todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo.
por amor de Deus. É o que eu queria dizer hoje à tarde. A todos, muito obrigado.